Estamos a partir de agora falando em feedback corporativo. O que é isso? Como se executa isso no dia a dia? A parte de uma ação concreta dentro das corporações. Num evento especial, numa palestra aqui no CIMEX, nós estamos trazendo aqui a Simone, que vai nos passar um pouquinho desse tema. A gente cria temas e a gente quer saber como é que se aplica isso no dia a dia. Como é que a empresa pega uma ferramenta e pode trazer resultados para o dia a dia, no andamento, na avaliação do gestor e da própria equipe de trabalho, né, Simone? Sim, sem dúvida. Na verdade, o feedback ele é uma ferramenta de avaliação e ele já ajuda no resultado diretamente da organização. Porque o feedback é a capacidade dos gestores, principalmente, passar como é o impacto das equipes, o resultado das suas equipes, a performance das suas equipes. Então, as pessoas precisam saber como elas estão indo para saber se elas precisam realinhar a rota, como eu digo, né? Preciso corrigir algumas atitudes, alguns comportamentos, ou aqueles comportamentos que eu já estou indo bem. Isso tem sido um grande desafio dos gestores, Carlos, porque nós não temos essa cultura de dizer para as pessoas como elas estão indo, né? Nós temos uma cultura mais latina. O latino não gosta de falar para não melindrar, para não machucar, para não chatear. Então, às vezes pode levar para o pessoal. E a proposta do feedback corporativo dentro das organizações, ela é potencializada pelas gerações. Então, essa geração Y que vem por aí, esses jovens profissionais, que hoje já são 20% dos cargos de liderança, eles exigem feedback. Porque como eles querem um resultado rápido, o feedback é o que vai dar o rumo para onde eles têm que ir para realmente crescer rapidamente na profissão. Então, hoje, os gestores de outras gerações, né, que a gente chama de gerações baby boomers e a geração X, eles estão precisando desenvolver muito rapidamente, e muitos deles já desenvolveram e já estão obtendo muitos bons resultados, essa habilidade de dar o feedback e receber o feedback, que isso eu já penso que é um segundo desafio, né? O gestor tirar um pouco daquele mito de que ele tem que ser o super-homem, tem que saber todas as respostas na hora certa, que tem que ter a solução de todos os problemas dentro da organização, porque isso não é mais verdadeiro, né? Hoje o gestor, o líder, ele já não tem mais condições de observar todas as diversidades. Então ele tem sim que ouvir o feedback das suas equipes, ouvir o feedback do seu cliente, sem se melindrar, sem se magoar, sem achar que ele está fazendo errado. Muito pelo contrário, são oportunidades de melhorias da sua própria gestão, são oportunidades de melhorias da própria empresa. Eu acho que nós precisamos começar a enxergar o feedback como uma oportunidade de crescimento das pessoas, dos líderes e das próprias empresas. Falando aqui, estou me dando conta que seria uma orientação para dar já na contratação. Porque às vezes tu está no meio do caminho, o cara é contratado, precisa do emprego, vai lá para dentro, o gestor precisa do funcionário, e muitas vezes ele não consegue passar isso, que vai ter que realizar um feedback. Ele pode fazer isso na contratação, dizer que esse é um processo normal da empresa, para não criar o impacto aqui, porque cada um tem a sua visão de uma chamada, de uma cobrança, por exemplo, ou de uma avaliação, né? É o que tu disseste, daqui a pouco o cara se melindra pela própria cultura nossa, e às vezes não, é para crescer, para mostrar que nós temos um sistema de avaliação. Eu tive um caso agora essa semana sobre isso. A pessoa não gostou de ter que começar a fazer avaliação. E a contratada também disse que não aceita esse tipo de coisa. Quer dizer, são coisas, são hábitos que nós tínhamos antigamente, mas que hoje, tu vai me perguntar, tá, mas por que hoje não serve mais? Por que hoje a gente está precisando mudar? Porque a velocidade do mercado, não é nem que os gestores precisem obrigatoriamente dar feedback, as empresas não obrigam. A questão é que os gestores que não derem feedback, não usarem essa política, eles não vão obter os resultados na medida da velocidade do mercado, para serem empresas competitivas. Então, hoje nós estamos num novo desafio, um grande desafio, que é os líderes conseguirem fazer essa troca. E tu coloca muito bem. Isso já pode iniciar no processo de contratação. Temos na empresa uma política de avaliações, de feedback, que vai constante e sistematicamente receber um retorno da tua performance. No que tu estás indo bem e no que tu precisa melhorar. Até porque a maioria dos gestores nossos não é acostumado com isso, não, né? Não, ele não recebe, é uma ordem dada. E aí a gente vem discutindo muito no RH, principalmente agora, a gente estava falando de destaques do ano aqui em RH, aqui em Caxias, a região toda, e uma das coisas que a gente está falando é
capacitar o próprio gestor, o próprio gerente de RH, o próprio instituto, para ele estar preparado para enfrentar o novo tipo de funcionário que está aí. Exatamente. Que são essas novas gerações. Então, o que eu percebo é que cada vez mais os jovens estão exigindo dos seus gestores um feedback. Eu quero saber como é que eu estou indo, eu fiz bem esse trabalho. Outro feedback que eles pedem muito é quando vai ser o meu próximo aumento, quando vai ser a minha próxima promoção. E os gestores precisam, sim, se acostumar. Não faz parte da nossa cultura. Nós não estávamos habituados a esse tipo de retorno tão claro, tão objetivo, tão franco, mas se nós formos pensar e avaliar esse feedback corporativo, que a ideia é que ele seja dado em todos os níveis da organização, tanto o gestor receber o feedback do seu funcionário, como dar, que também não é uma cultura nossa, mas isso vai levar ao crescimento de todos, né? Eu sempre penso que no momento que eu sei as minhas qualidades e eu sei aquelas oportunidades de melhorias que eu tenho, eu vou poder crescer e investir realmente no meu desenvolvimento dentro da organização e na minha carreira profissional, né? As coisas, na prática, a gente está vendo uma velocidade muito grande mesmo. E ninguém se apega a mais nada, né? Esse negócio de vestir a camiseta, de abraçar, de trabalhar, projetando muitos anos na empresa, é uma coisa meia de ser discutida, porque a grande maioria, vão trocar por causa de um detalhe ou outro, por interesse, até porque a gente tem avaliações aqui que o próprio salário já é o quinto ou sexto item da empresa. Então as necessidades são outras. Né? Exatamente. A necessidade número 1 hoje dos jovens é perspectiva de crescimento dentro da organização. Quando eu comecei a estudar sobre feedback, Carlos, há 15 anos atrás, o que me motivou a esse estudo foi as reclamações que eu ouvia, as queixas que eu ouvia dos subordinados, sempre dizendo, eu não sei como é que eu estou indo, meu gestor não me disse se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, eu não sei se eu fiz um bom trabalho, porque ninguém me falou nada, ou nós conseguimos um grande mérito para a empresa, mas ninguém nos deu um retorno positivo, ninguém comemorou junto conosco, e eu comecei a ficar muito impressionada e quis entender por que era tão difícil que os gestores dessem retorno para suas equipes. E foi então que nós fizemos uma pesquisa e identificamos, inclusive nos gestores, foi uma pesquisa com mais de 400 funcionários, para identificar qual é a dificuldade que esses gestores têm, já que ele é tão benéfico quando é oferecido esse feedback de uma forma positiva e estruturada, porque tem também uma metodologia para dar o feedback. Não é, Carlos? Assim, ó, às vezes a gente pensa que fala as coisas de qualquer maneira e está dando um feedback. Não, nem sempre, temos que tomar muito cuidado. Um feedback mal dado, ele é muito perigoso. Inclusive, ele pode destruir uma pessoa. Então, nós temos que estar muito atento para a metodologia. Existem os passos específicos, passos corretos, para que aquele feedback realmente ajude a outra pessoa a crescer. E foi esse estudo que eu fiz, inclusive, já vou te antecipar que uma das dificuldades dos gestores, nós vamos estar vendo hoje as 5 dificuldades dos gestores maiores que apareceram na pesquisa, uma delas é não querer magoar, né? O gestor não quer magoar, não quer falar alguma coisa que seu funcionário vai ficar chateado, aí ele vai adiando esse feedback e acaba... O problema vai acumulando. Isso, e acaba não dando. Então, realmente foi um estudo muito profundo que nós fizemos com mais de 400 gestores para identificar o que realmente eles precisariam desenvolver como treinamento, como autoconhecimento, para entrar na era do feedback corporativo muito mais preparados do que estávamos há anos atrás. Para que empresas isso serve? Desde uma pequena empresa, área de serviço, comércio, indústria, qualquer tipo de empresa? Todas as empresas que tenham pessoas. Né? Então a gente sabe assim, ó, que o feedback ele é fundamental para as pessoas. Dentro da organização, se tiver 2 pessoas, só os sócios trabalham. Nós somos muito pequenos, não precisamos de feedback, é só eu e meu sócio. É fundamental. Muitas sociedades terminam, muitas vezes nos tribunais, porque não tiveram os feedbacks. Então ele é aconselhado sim, independente do número de pessoas, desde que tenhamos pessoas dentro da organização. Serve para todo mundo. Até porque a grande crise do momento nosso é gente, né? Gente preparada, gente capacitada, gente com vontade de trabalhar. Sabe, quando eu vejo tu falar sobre feedback corporativo, e aí vem uma pesquisa que saiu agora no início do ano, que 75% do brasileiro não quer trabalhar. Como é que eu vou competir? Como é que eu atraio? Talvez o feedback seja uma resposta para algum tipo de falta de capacitação do meu. Quando o gestor pode orientar, pode abrir oportunidades,
criar alguma coisa um pouquinho diferente, porque nós temos uma mão de obra realmente, em alguns casos, com excelência fantástica, competindo com o mundo realmente. Agora, da grande massa, até porque são pequenas empresas, 98% do mercado são pequenas, e aí falta... mão de obra qualificada. Pessoas qualificadas. E tu falasse muito bem, o feedback ele é uma ferramenta de qualificação e retenção. Até porque tu compensa alguma deficiência entre os dois lados. Exato, exato. E o funcionário que sabe que ele vai ter perspectiva de crescimento, ele vai ter um gestor que orienta, que dá feedback, que auxilia a crescer, hoje está retendo. Né? Os jovens querem ficar em empresas que eles têm alguma possibilidade de crescer. E o gestor que dá feedback hoje, ele é escolhido pelos jovens para que ele realmente fique na sua empresa, fique na sua equipe. Então, sem dúvida algumas, como tu colocasse muito bem, a retenção hoje dos talentos através do feedback, ela é uma ferramenta fantástica, muito potente. E a gente está vendo aqui a avaliação, as pessoas estão querendo escolher. Antigamente a gente tem casos diários aqui em Caxias, na Serra, onde as empresas estão escolhendo as empresas, os funcionários escolhendo a empresa para trabalhar, não é mais a empresa, olha, preciso de tal funcionário. O cara diz, não, mas não tem incentivo, não tem um trabalho. Eles conversam entre eles no mercado e fica a imagem da empresa. Né? Exatamente. Principalmente os melhores. Os grandes talentos que sabem que realmente são bons, que vão dar resultado para a empresa, hoje, eles escolhem as melhores empresas. Por isso, nós temos uma corrida tão grande das empresas para entrar nas 150 melhores para se trabalhar. Por quê? Porque essas 150 melhores são aquelas que vão absorver os melhores talentos, né? Eles querem trabalhar nas empresas que têm um bom clima de trabalho, que têm feedback. Hoje, exato. Então, hoje, o feedback ele é das pontuações para o gestor e a empresa entrar nas 150 melhores para se trabalhar. E temos vários. Tá aí, o próprio Grupo Randon agora entrou novamente aqui, a gente seguidamente tinha Marco Polo, nós temos uma Marelli, nós temos aí uma Florence, temos várias empresas aí se destacando, algumas empresas aqui do Sul, e é bom ver que quando o funcionário fala, né? É quando o cliente fala, é melhor do que a gente falar do nosso processo, né? Isso. Uma outra característica, agora tu falasse quando o funcionário fala, uma outra característica que nós gestores também precisamos desenvolver muito e que foi um dos resultados da pesquisa é a capacidade de ouvir o nosso funcionário. Né? Porque quando eu recebo o feedback, eu preciso estar preparado para ouvir o que ele tem para me dizer. Não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que ele diz. Gostar do que ele está falando, é verdade. Mas eu preciso ouvir sem interromper até o final. Então, essa é uma das competências, nós chamamos para dar o feedback, nós precisamos 10 competências. Essa é uma das competências que na pesquisa deu muito baixa. Nós temos muita dificuldade de ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. E isso é muito ruim para as organizações, né? Isso dificulta que as organizações desenvolvam. Porque nós não queremos enxergar muitas vezes a realidade. E eu sempre digo que nós, brasileiros, precisamos olhar para a realidade, sendo ela boa, sendo ela às vezes não tão boa, e encontrar os caminhos para solucionar. Então, ouvir os feedbacks, tanto das nossas equipes como dos nossos superiores, é um dos caminhos que nós realmente precisamos desenvolver. Tem um livro aqui que nós estamos colocando para a turma aí na palestra, né? Sim, sim. É o livro que eu escrevi já depois dos meus 15 anos de estudo e contém o resultado de todas as pesquisas, que é o feedback corporativo. É um livro que foi lançado há pouco. Nós temos em todas as livrarias, pode comprar pelo site, pode comprar pelo próprio site da Micel, é www.micel.com.br. Em todas as livrarias também são encontrados. Muito bem, dona Simone. Para a gente é importante a gente descobrir gente que estuda, que pesquisa, que traz a realidade. Porque muitas vezes a gente toma decisão sem dados concretos, sim, que é a grande característica do empresário brasileiro. Então a gente tem, eu sempre digo, a gente tem uma crise absurda de infraestrutura, de educação, de um monte de coisa. Compensação, a gente tem oportunidades para tudo que é lado. O que tem de coisa para fazer, o cara com um pouquinho de inteligência, com um planejamento e uma boa equipe, dá para conquistar o mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem mais limite, né? Não tem mais limite. Hoje o céu é o limite, como eu digo. Eu tenho que ter empenho, determinação e vontade de crescer, conhecer coisas novas, estar aberto para esse mundo novo que vem chegando, né? Com velocidade, com informação, com esses jovens chegando aí. E a gente tem o prazer de trazer aqui, nessa programação do CIMEX, onde o maior sindicato nosso aqui está aí orientando, trazendo informações, trazendo dados para que você, empresário, para que você, comunidade, se prepare melhor. A gente está competindo com o mundo. Isso não dá para fazer de maneira amadora mais.
E aí, falar de governo não adianta nada, faz 50, 60 anos que a gente está falando a mesma coisa, não muda nada. Tem que preparar, mudar processos, fazer algumas coisas, ouvir gente com qualidade, para que você se prepare para competir melhor. Gente com qualidade faz um mercado melhor.